Olá, então, eu coloquei hoje uma proposta para a live de como lidar com sobrepeso durante a quarentena, porque tem muito, a gente faz muitos, né? Aproveita a quarentena para emagrecer, para fazer uma dieta, para fazer um jejum, para fazer um exercício, para fazer uma tese de doutorado, para redefinir, sei lá, a, a lei da gravidade ou a lei enfim, todas as leis da física, né? Eu já até brinquei que Newton fez isso, redefiniu toda a matemática praticamente durante uma quarentena da peste de Londres, em 1740, uma coisa assim, né? Ah, Isaac Newton fez o teorema do binômio, o cálculo diferencial, a lei da gravidade, a luz, aquele negócio do prisma de luz, né, que sai em todas as cores do arco-íris, e a gente aqui comendo biscoito recheado, né? É uma tristeza. Mas, enfim, como lidar com isso? Porque o problema não é, você tem que fazer, você tem que, você tem que, você tem que, né? Como a Jane está dizendo. Pode ser um cenário perfeito o confinamento para você decidir o que entra na tua vida, o que entra na tua casa, o que entra na tua geladeira, o que entra na tua boca. Pode ser, né? Mas, ao mesmo tempo, nós lidamos com uma carga de ansiedade, uma carga de medo, né? Aquele medo desconhecido. Meu Deus, o que é isso? Quer dizer, para a maioria de nós, essa situação é uma coisa totalmente nova e que provavelmente não vai se repetir, esperemos nunca mais, né? Assim, e a gente vem de um contexto de um extremo hedonismo e um extremo comodismo e de sermos muito mimados, a verdade é essa, né? Então, como vamos lidar? Quer dizer, nós estamos vindo de uma era de hedonismo, de consumismo, de eu quero e eu quero agora e eu quero para já, de não posso me privar, de qualquer pequena privação, qualquer coisa que não sai exatamente como a gente quer, no minuto que a gente quer, a gente descompensa. Então, isso é por isso que eu coloquei como lidar, não é só, vai e faz dieta. Eu queria falar um pouco mais sobre o assunto, assim, entender um pouco mais o que pode acontecer, como a pessoa pode se sentir, aonde você pode arrumar essa motivação, e por que você tem que arrumar essa motivação, e por que você tem que fazer isso agora. Né? Primeiro estamos vivendo um momento excepcional nas nossas vidas, e que seguramente tudo indica que isso não vai ser uma coisa passageira, quer dizer, não vai ser uma coisa de ficam em casa um mês e, e depois volta tudo normal, todo mundo vai voltar para o barzinho, para a roda de samba, para o forró, para a academia, né? Seguramente a coisa vai ser. Nós vamos ter que elaborar um novo normal após isso tudo, primeiro porque essa pandemia não vai acabar em 4 dias. No nosso meio, ela está sendo conduzida de uma maneira, no mínimo, curiosa, né? Não há diretrizes claras, não estão se fazendo praticamente testes, há uma enxurrada, quer dizer, a coisa está muito mais na corrente de WhatsApp e no fake news e na opinião de cada um do que de fato ter uma diretriz e umas informações, né? Infelizmente está faltando um pouco de coesão nessa luta, que é uma luta inglória, né? Para qualquer um, porque uma pandemia já é uma coisa que vem de fora, é uma coisa completamente nova, é uma coisa que leva muita gente pela frente e não se lida bem, não há como lidar com isso de uma maneira esportiva e elegante. É um desespero e é um desespero para qualquer um. E eu acho que para nós a coisa ainda complica um pouquinho mais, um pouco pela falta talvez de políticas públicas um pouco mais coerentes, né? Não entra num acordo. Você escuta uma coisa do lado, você escuta uma coisa do outro, e eu acho que isso, independente de quem tem razão ou de quem possa estar certo, de quem possa estar errado, se é a economia, se é a saúde, se é a quarentena sim, quarentena não, eu acho que essa falta de coesão, essa falta de um consenso está provocando muita insegurança, porque praticamente é a coisa quase que você que tem que decidir num ambiente que
fatalmente vai ser ruim para todos, para a economia, né? Porque não há como se sair bem do quadro de pandemia, não se sai no dia seguinte, né? Porque estamos afastados do trabalho, ou porque vai ter muita gente doente, ou porque isso vai causar uma compulsão social, ou por várias coisas. Eu acho que tudo isso está nos deixando, claro, muito ansiosos, muito assustados, muito preocupados. Será que eu vou perder meu emprego? Será que a minha empresa ainda vai existir quando tudo isso acabar? Será que eu vou sobreviver? Né? E a gente já entrou nesse quadro todo com com sobrepeso, com um corpo que não nos deixava satisfeitos, com um hábito alimentar que já atrapalhava a nossa saúde, que já fazia, nos colocava já numa situação de risco, né? Porque quem já estava com sobrepeso, quem já tinha gordura abdominal, quem já tinha esteatose hepática, quem já tinha diabetes, já estava numa situação de risco para um monte de coisa, para doença coronariana, para hipertensão, para infarto, para câncer, para um monte de coisa. E agora nos deparamos com uma situação que nos diz ainda que estamos sendo parte de um grupo de risco para uma doença completamente nova, da qual ninguém sabe muita coisa, para a qual não há remédio certo, para a qual ainda não há vacina. E eu estou, cara, na faixa de risco porque eu estou diabético, porque eu estou pré-diabético, porque estou hipertenso, e agora eu faço o que com isso? Né? Então, primeiro sempre eu aprendi com uma colega que eu admiro muito, a doutora Ana Marta Moreira, que é especialista em aparelho digestivo, e ela fez uma colocação uma vez que eu agora sempre repito, porque eu achei sensacional a simplicidade que ela abordou o assunto e falou assim: não é tanto o que você faz, né? É tanto primeiro o que você deixa de fazer. É tanto primeiro o que você não vai mais fazer para não piorar a situação, para não piorar mais a tua saúde, para não piorar mais as coisas. Então, eu acho que a maneira que a gente tem de lidar com esse problema que nós já trazíamos de antes, que já era um problema, que você já estava indo no meu consultório, no consultório de algum colega, para tratar esse sobrepeso, que essa tua insatisfação, a começar pela forma física, digamos assim, mas também sabendo que isso trazia problemas para a saúde e já havia essa preocupação. E agora, de repente, né, agora, cara, eu tenho que resolver isso agora, porque agora a coisa ficou muito mais esquisita. A coisa não é, daqui a 10 anos eu posso ter complicações. A coisa está quase que batendo na nossa porta de uma maneira muito incerta, uma doença muito contagiosa. Então, a gente está cá. Então, para lidar com isso, a gente primeiro tem que entender o que a gente tem que parar de fazer. Né? A gente tem que, primeiro, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é continuar com a mesma retórica, com o mesmo mindset, com a mesma historinha que você tinha antes de começar a pandemia. Porque antes de começar a pandemia, a gente tinha o pretexto, número 1, falta de tempo, muito trabalho, muito estresse, não paro em casa, não posso fazer comida caseira, tenho que comer na rua. Essa era a história que eu ouvia, 8 de cada 10 pessoas que vinham no meu consultório. Segundo pretexto, muita ansiedade, porque a minha vida, porque marido, porque filhos, porque trabalho, porque não sei o quê, porque muita ansiedade, estou comendo por causa de muita ansiedade, papapá. E terceiro pretexto, não tenho tempo, estou matriculado na academia, mas não tenho tempo para atividade física, porque não tenho tempo, porque estou matriculado, mas não vou, porque não tenho disposição, porque estou muito cansado, porque não. Essa era a tríada com a qual as pessoas já vinham com isso pronto, né? Jogavam isso em cima da mesa, tipo, como se eu resolvo, né? Você que resolve. Só que não sou eu que tenho que resolver, né? Eu já resolvi, pelo menos essa parte, né? Eu resolvi faz tempo, porque eu entendi que não era uma coisa negociável, que a minha saúde não era uma coisa que eu pudesse negociar, não tinha essa capacidade. Eu sendo médica, tudo bem, eu conheço os remédios, eu conheço as dosagens, eu conheço as complicações, eu tenho até às vezes mais informação do que eu seria completamente necessária para ser feliz ou para estar tranquila, né? Porque às vezes não saber das coisas é melhor. Mas tudo isso me levou a entender que não há negociação possível com a saúde. Não tem. Então, o que você não pode mais fazer agora? O que você tem que deixar de fazer para começar a lidar com isso de uma maneira diferente, aproveitando
que as circunstâncias são completamente diferentes. Tudo vai mudar na nossa vida a partir de agora. Tomara que seja para bem. Haverá coisas boas, haverá coisas ruins, como tudo. Mas, digamos assim, agora nós temos um motivo mais premente para tomar alguma atitude, porque pode ser a nossa vida que está em jogo. Pode ser a nossa vida que está em jogo pelo simples fato de que uma resistência à insulina, uma inflamação subclínica, uma esteatose hepática, uma diabetes, te coloca numa faixa de risco muito maior. E você quer sair dessa faixa de risco. Então, como é que você vai lidar com isso? Primeira coisa é não repetir o que você fazia 2, 3 meses antes. É pegar todo esse pacote de pretextos que você simplesmente vai fazer o que agora, vai virar eles pelo avesso, a falta de tempo vai se transformar em tempo demais em casa, o estresse porque não tinha tempo para ficar em casa e não ficar com os filhos vai se transformar em estresse porque tem o tempo todo em casa e tem que ficar com os filhos. E agora não tem mais academia na qual você estava matriculado, mas não ia. Então, pronto, não posso mais fazer exercício físico. Então, você já tem um pacotinho pronto. Eu só quero ver no colo de quem vai querer jogar isso agora. Para que resolva. Porque agora, o máximo que eu posso fazer por você, ou o máximo que qualquer profissional pode fazer agora, nessa área de nutrologia, de nutrição, é fazer uma consulta online. A gente está fazendo, mas primeiro não dá para me jogar as coisas no colo, vai ter que me jogar por WhatsApp, né? 2, não deu certo. Não deu certo porque todas aquelas vezes que você foi num consultório médico ou de nutricionista, com teu pacotinho de pretextos prontos, jogou no colo do profissional, você saiu de lá com a receitinha, com a dietinha, com cálculo de macros, com dieta com carbo, com dieta sem carbo, teve para todos os gostos. E você fez o quê? Nada. Continua igual. Ou fez um pouquinho de dieta restritiva de caloria, perdeu um pouquinho de peso, e depois, no primeiro pretexto, no primeiro aniversário, no primeiro batizado de um sobrinho, no primeiro bar mitzvah de um cunhado, sei lá, voltamos às boas, né? E você continuou com aquele teu pacotinho de pretextos, de, meu Deus, e eu, coitado de eu, e coitado de eu. Acontece isso, nos transformamos. Quando eu falo nós, porque eu entendo assim, nós como sociedade, nós como um grupo de sapiens, né, que fomos parar no mesmo local geográfico e portanto, temos umas convenções sociais similares, né? Claro, uns mais, uns menos, tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, são de esquerda, de direita e tal, mas as nossas convenções sociais são similares, quer dizer, nós damos bom dia, boa tarde, boa noite, nós temos horários predeterminados para sentar a comer, nós temos um hábito lúdico de fazer muito isso com comida, com bebida, né? E isso acaba se transformando também a gente transforma isso também num pretexto. Porque tem um aniversário, porque tem um não sei. Gente, eu tinha, né? Tinha, quando eu era feliz e não sabia, eu também tinha uma vida social. E, aliás, tinha uma vida social bacana, né? Amigos e eu sou eu sou farrista que não tenho mais idade, né? Mas eu sou festeira, eu gosto de uma festa, gosto de sair, gosto de um drink, gosto de um barzinho. Mas não dá para fazer disso um pretexto eterno. Até porque a eternidade pode ser bem mais curta do que pensamos se a gente não tomar juízo. E agora, a hora de tomar juízo é agora. Porque agora, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me vendo aqui, até né, estão com medo. Estamos com medo. Eu tenho vários colegas médicos que já passaram pelo CTI, um deles faleceu, tudo gente que estava na primeira linha, e os outros estão se recuperando. E o que eles descrevem é basicamente isso, o medo do desconhecido, meu Deus, porque eu e o que vai ser de mim agora, vou morrer, né? Vai para lá, vai para o CTI, não vai, fica no oxigênio, não vai. Então todos nós estamos com medo. Por que não usar esse medo? Porque o que acontece? Você está nessa faixa de risco porque você está 10, 15 quilos acima do peso, já te falaram que tem gordura no fígado, tua insulina já está alta, a glicose já está começando a dar aquelas cambadas lá para cima, você está inflamado, já está com aqueles sintomas todos de retenção de líquido, de cansaço, de enxaqueca frequente, enfim, todos aqueles sintomas, né?
e você sabe que está na faixa de risco porque já ouviu falar isso. Bom, boa notícia. Em 20 dias, você acha a porta de saída dessa faixa de risco, se você começar hoje. Que ainda não jantei, então vai jantar direito. Não pede uma pizza, faz uma salada, grelha um peito de frango, bota lá palmito, bota abacate, bota uns pedacinhos de queijo, faz 2 ou 3 filezinhos de peito de frango para matar a fome e vai dormir. E amanhã de manhã, você toma um café preto e espera até a hora do almoço. Já vai ter feito um jejum intermitente, olha que beleza. Porque é fácil. É fácil. É que você tem que... E só você pode quebrar esse. Porque a pessoa está dizendo assim, cerveja, finais de semana, aniversário. Não tem mais, criatura. Você está trancada em casa, que cerveja, que final de semana, que aniversário. Só Deus sabe quando a gente vai poder voltar a fazer aniversário. Né? Porque reuniões de grupos, enxaqueca não passa nunca. Enxaqueca, vou te falar de 2 coisas de enxaqueca. Tem 2 perfis que você vai seguir no Instagram, do Dr. Alessandro Feldman, que se chama Enxaqueca, o perfil dele, e o Vencendo a Enxaqueca, que é uma pessoa que sofreu enxaqueca a vida inteira. Ela não é médica, mas ela tem um monte de informações bacanas sobre como vencer a enxaqueca. Então, segue esses 2 perfis, porque 70% das causas da enxaqueca são alimentares ou de estilo de vida. Então, a maioria das pessoas, caldo de chuchu com bacon e couve tranquilo, sabe, caldo de chuchu com bacon e couve é tranquilo sim, é keto, né, é cetogênico. Então, por quê? Porque tem pouco carboidrato, tem um pouco de gordura, e os vegetais que tem são de baixa carga glicêmica. Então, maravilha, ótimo. Só não pode depois, obviamente, comer uma sobremesa açucarada para não estragar tudo, mas a princípio é muito bom, né? 25 dias que mudou a alimentação, basicamente bicho e planta, e já senti uma diferença enorme. Exatamente. E Mariane, né? Exato, 25 dias a pessoa está diferente, desincha. Primeira coisa que você nota quando você faz bicho, planta e água, quando você modifica a tua alimentação, é que você desincha, aquela retenção de líquido. O que é essa retenção de líquido que toda moça cheinha, que toda moça que está acima do peso, que toda moça gordinha tem? Que é a segunda causa, a segunda queixa, a segunda coisa que me contam. A primeira é, preciso emagrecer, a segunda é, eu tenho retenção de líquido. Por que você tem tanta retenção de líquido quando você está com sobrepeso, quando tem muito carboidrato na tua alimentação, que é aquele biscoitinho, o pãozinho pela manhã, a torradinha, a bolachinha, o docinho depois do almoço, o refrigerante com açúcar, o cafezinho com açúcar, etc, etc, etc. Por que você tem tanta retenção de líquido? Porque o nosso corpo tem que administrar esse carboidrato que entrou. Você já comeu. Agora o corpo que se vira e vai fazer o que com ele? Então, a maneira que o corpo armazena carboidrato, ele vai pegando os fragmentos de moléculas de glicose, né? Porque quando você come o pão, o que você absorve é glicose. Quando você come o açúcar, o que o teu corpo absorve é glicose. Quando você come o brigadeiro, absorve glicose. Então, o corpo pega, através da ação da insulina e pela ação do pâncreas e do fígado, vai fazer um açúcar de cadeia longa chamada glicogênio, que é a maneira que o nosso corpo armazena açúcares, glicogênio. Acontece que para cada molécula de glicogênio que você guarda, e você guarda isso no fígado e nos músculos, para cada molécula de glicogênio você guarda junto umas 3 moléculas de água. Então o que acontece? Quando os teus estoques de glicogênio estão entupidos, porque você está lá com o biscoito, com a bolacha, com a bolachinha, com o biscoitinho, com o arroz, e com o pão, e com a sobremesa, então você está entupido. Então você de fato está retendo muita água. E isso é uma coisa que no 2º, 3º dia de dieta low carb, de você tirar esse carboidrato nocivo. E veja bem, não estou dizendo ficar sem carboidrato, porque tem se não comer carboidrato vai morrer. Primeiro que não é verdade. Segundo, quem diz isso não tem noção do que é um carboidrato. O carboidrato não é só o cereal. Carboidrato é qualquer produto de origem vegetal, porque é uma formação de carboidrato. Água é carbono, tá? Então, chuchu é carboidrato, alface é carboidrato, enfim, espinafre é carboidrato. Qual a diferença entre o carboidrato do espinafre, do chuchu, do alface e o carboidrato
sei lá, do brigadeiro, do pão, da bolacha. Eles são... E a mesma coisa vão se transformar em glicose e essa glicose vai ser absorvida. Acontece que, quando você come o biscoito, o pão, o brigadeiro, ou bebe o refrigerante com açúcar, essa glicose vai entrar em grande quantidade e muito rapidamente na corrente sanguínea. E vai dar um pico enorme de insulina. E a insulina é o hormônio que vai acionar todos os mecanismos para armazenamento. Então, em primeiro lugar, vão se formar essas cadeias de pedaços de glicose, que se chama glicogênio. E quando todos os teus estoques de glicogênio no fígado, nos músculos, estiverem saturados, e você ainda está na segunda bolacha, ainda está empurrando bolacha pela goela abaixo, e ainda vai comer daqui a 2 horas, e ainda vai comer daqui a 2 horas, e ainda vai comer daqui a 2 horas, o que vai acontecer? Através da ação, porque o corpo continua tendo que administrar essa porcaria que você está comendo. Essa quantidade toda de glicose que está entrando tem que ser colocada em algum lugar. Ele não sai pelas orelhas, não sai pelo xixi. Tem que ser, o corpo vai fazer o que sempre fez, que é armazenar a energia que você fornece a ele. Então, quando já saturou o estoque de glicogênio e você ainda nem fez o lanchinho do meio da manhã que te falaram que você tem que fazer na base de 2 bolachas de água e sal, ou de uma barrinha de cereais, ou qualquer outra besteira dessa, o teu corpicho já está saturado, a tua reserva de glicogênio já estão saturadas. Você não está fazendo nenhuma atividade especial física, nem numa maratona, nada que requira essa quantidade toda de reserva de glicogênio. Você está com a bundinha sentada na cadeira do escritório ou no sofá de casa, né? Então, aonde que vai parar tudo isso que vai entrando? Então, através da ação da insulina, o fígado vai transformando isso em triglicerídeos. Uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácidos graxos, triglicerídeo, e vai começar a ser empurrado para dentro das células de gordura. O resumo da ópera é que cada vez que você vai comer uma besteira dessas, um pão, um biscoito, e você não vai fazer isso uma vez ao dia. Ninguém faz isso uma vez ao dia, porque o consumo de carboidrato leva à vontade de comer mais carboidrato, e à vontade de comer mais carboidrato, e à vontade de comer mais carboidrato. Então, são 2 biscoitinhos agora, mais um pãozinho de queijo, mais um monte de arroz no almoço, mais uma sobremesa açucarada, mais outra bolacha à tarde, ou outro pão, e depois chegar de noite, está morto, cansado, inchado, parece que já está que não se aguenta mais tanto inchaço, nem respira direito. O que você faz? Um pão com presunto, um pão com mortadela, um pão com qualquer outra porcaria, cheia de aditivos, cheia de não sei o quê, e depois vai dormir. Ah, meu intestino não funciona, estou retendo líquido, estou cansado. Claro, né? Porque o quê? Mas só que cada vez que você fez isso, você engordou. Porque você já está com aqueles estoques de glicogênio mais do que saturado. Dá-lhe carboidrato, dá-lhe carboidrato, dá-lhe carboidrato. Então o corpo vai fazendo o que sempre fez. Essa forma de armazenamento de energia não é uma sacanagem da natureza. É uma coisa desenhada para a sobrevivência da espécie. Porque a nossa espécie se desenvolveu quando você não tinha bolo, biscoito, bolacha, barra de cereais e nada disso. Você tinha que sair em jejum com a barriga roncando atrás de alguma coisa para comer. Então, o nosso corpo tem uma grande capacidade de armazenar gordura por causa disso. Não é uma sacanagem da natureza. É uma sacanagem da indústria alimentícia, do nosso modo de vida, desse cambada de bunda mole mimado que nós nos tornamos. Ai, eu quero, preciso um docinho. Ai, meu Deus, que estresse. Você tem estresse, sabe por quê? Porque você não tem que pegar a tua lancinha e sair por aí para caçar uma coisa qualquer para comer. Porque tá tudo no mercado, tá tudo empacotadinho. E tá empacotadinho daquela maneira que essa grande indústria alimentícia sabe fazer muito bem. Cheia de aditivos que tornam esse produto irresistível. Cheio de glutamato monossódico, de açúcar, de sal, de um acidulante para dar aquele toquezinho, de gordura hidrogenada. Então você mastiga aquilo. Aquele instante é a glória. Por quê? Porque aquilo estimula todas as tuas papilas gustativas, teu paladar inteiro, o tempo todo. Absolutamente, aquilo vai para o cérebro. Enxurrada de dopamina, né? E a dopamina é um neurotransmissor que te faz desejar mais. A dopamina
Era o que fazia os nossos ancestrais primitivos levantar, sair da caverna com aquela lancinha e correr atrás do que fosse, do mamute, do que fosse, pensando no que iam comer. Né? Não é, a satisfação vem através de outro neurotransmissor, que é a serotonina. Mas a dopamina é aquele que te faz desejar mais e mais e mais. Iogurte natural e leite não tem que ser desnatado. A coisa tem que ser natural, porque você não tem que botar açúcar nesse iogurte. Você tem que comer ela integral, com a gordura, sem açúcar. Né? Então, como é que nós temos que lidar com o nosso sobrepeso aqui agora para fazer isso direito? Temos que mudar. Temos que, primeiro, rejeitar aqueles nossos pretextos que tem uma coisa, só servem para nós mesmos. Isso vale para qualquer coisa da vida. Você fica de porque eu não sei o quê, porque eu não posso, porque eu não consigo. Você acha, sinceramente, que alguém se importa? Você acha, se você ficar dizendo eu não consigo, sabe o que o mundo faz? Faz assim, dá licença, sai da frente. Se você não consegue, sai da frente que a fila anda. Isso é o que a vida te diz. A gente sabe disso. Em qualquer área. Ah, você vai, sei lá, um posto de trabalho qualquer. Ah, não consigo? 2 minutos já te tiraram da frente e chamaram outro. Não é? Então, se essa tua atitude perante a tua vida, ai, não consigo. Como assim você não consegue? Como assim? Quem está entrando com esses desgraçados desses biscoitos dentro da tua casa? Por quê? Porque é a dopamina que você ativa constantemente que te faz levantar, ir no mercado e encher o carrinho dessas merdas, que só vão prolongar teu sobrepeso, só vão aumentar o teu fator de risco para diabetes, para doença coronariana, para envelhecimento precoce e destruir a tua imunidade perante a Covid-19. Quer dizer, você tem que começar a mudar. Hoje em dia, já está se propondo muito, se você falar muito disso no Vale do Silício, de antes de fazer jejum intermitente, fazer jejum de dopamina. Quer dizer, é você recusar aquelas coisas que vão te fazer ter desejo de comer de novo. Porque na hora que você, não vou comprar biscoito, você vai resistir àquele primeiro impulso. Você vai resistir o segundo. O terceiro já vai ser mais fraco. O quarto vai ser mais fraco. O quinto vai ser mais fraco. Uma hora o impulso desaparece. Por quê? Porque a tua secreção de dopamina vai se adaptando a uma nova realidade. Porque tudo são mecanismos do nosso cérebro, né? Mel pode ser usado. Flor de formosura. Olha, Andréia. Adoçante e mel. O que ela quer? Doce. 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 Para quê? Para repetir aquele impulso de se atirar no doce. Então ela está procurando o mecanismo de sentir o sabor doce constantemente, né? Porque o adoçante, o adoçante não engorda, tá? Porque o adoçante tem que engordar. Isso não é verdade. O que engorda é aquela coisa que tem capacidade bioquímica de se transformar em gordura e os adoçantes não têm essa capacidade. Mas o que acontece com o uso constante de adoçante? Então, porque eu não posso comer açúcar na dieta, então vou espremer aqui as gotinhas, vou colocar 45 gotas no meu café para ficar melado de doce. É que o adoçante pode ser usado, deve ser usado até, exatamente para você fazer um detox, para largar o vício. Eu entendo o adoçante um pouco como um adesivo de nicotina para parar de fumar. Não adianta você colocar aquele adesivo na dose máxima para o resto da vida, você vai ter um treco. Você vai usar e vai começar a diminuir as quantidades para limitar aquele desejo. Então, o adoçante tem que ser usado desde essa perspectiva. Tem que começar a diminuir gradativamente para sair do vício de doce. Porque repara na pergunta da Andréa, fez 2 perguntas seguidas. Uma qual adoçante e outra se podia usar mel. Mel tem uma carga glicêmica muito alta, então se você quer emagrecer, se você está combatendo o diabetes, você não deve usar mel. E o adoçante, qualquer adoçante adoça, todos eles adoçam 500, 300, 600 vezes mais que o açúcar. Então, sem ser o aspartame, que é definitivamente muito ruim, se for uma gotinha no café, usa stevia, usa xilitol, usa linha. Mas eu entendo que o uso do adoçante tem que ser para a gente
sair do vício do açúcar, usar ele cada vez em quantidade menor. Não é, se você continua procurando o sabor doce, você está estimulando a tua dopamina que vai te detonar vontade de doce uma e outra e outra e outra vez ao longo do dia. E você não vai resolver o problema. Então, é para ser fácil? Não é. Não é fácil porque é um vício maldito. Por isso que o que a gente tem que fazer primeiro é pegar esses nossos pretextos, olhar no espelho e dizer assim, eu estou enganando quem? Porque eu te garanto que ninguém no mundo se interessa pelo bando de pretextos que você está contando para você mesmo. Ai, não consigo. Sai da frente que haverá e vem gente. É o que o mundo faz. Então, você fica dizendo que não consegue, você está dizendo para você mesmo. E você se escuta e se dá atenção e vai e compra um pacote de biscoito e continua na faixa de risco e continua acima do peso e continua infeliz por causa disso e continua com um monte de medo de ter um monte de trecos. Então, a primeira coisa é você cortar o pretexto. 2, cortar a dopamina. Não ceder ao primeiro impulso, procurar uma maneira... primeiro, não põe dentro de casa, porque aí já vai ser muito mais fácil. E mais agora que temos as saídas um pouco limitadas, não tenha chocolate, não tenha biscoito, não tenha pão em casa. Você vai encher a tua geladeira de fruta, de verdura, de legumes, de carne, de queijo, vai colocar castanhas, vai colocar coisas nutritivas. Quando chegar a fome, você vai lá e vai comer uma coisa nutritiva porque não vai ter outra coisa. Ah, porque o biscoito para as crianças. Já falei muitas vezes que é uma baita de uma sacanagem você começar a envenená-los quando são pequenininhos ainda, quando não podem se defender. A mínima coisa que você pode fazer pelos teus filhos é ensinar a comer direito, né? Dieta flexível preconiza quantidades de qualquer coisa. Dieta flexível é bullshit, né? Eu acho. Flexível. É aquele negócio, estamos o tempo todo fazendo concessões a um modo de vida errado, aos hábitos alimentares que deram errado, a uma moda errada, porque todo mundo fala assim, low carb é modinha, jejum é modinha. Não, não senhor. O que é modinha? Essas baboseiras todas que falaram nos últimos 50 anos, de barrinhas de cereais, de comer 3 em 3 horas. E olha onde que a modinha foi parar. Olha as pessoas na rua, gente. As pessoas estão imensas. Imensas. Não tem um homem de mais de, 30 anos que não esteja barrigudo, com pochete. Não tem uma mulher que esteja satisfeita com o próprio corpo. 75% das mulheres adultas no Brasil estão acima do peso. 60% da população total, incluindo crianças, está acima do peso em níveis perigosos. Não é 1 quilinho, 2 quilinhos, é níveis de resistência à insulina, níveis de inflamação crônica subclínica. Então, dieta flexível, dieta dos pontos, tudo isso é asneira, gente. Fazer consciência. Uma vez por semana você vai poder comer um bolinho, você vai voltar ao vício, porque você não para de fumar se te liberar um cigarro no final de semana. A gente tem que mudar o nosso mindset, a maneira que nós entendemos que a coisa tem que ser, temos que parar tudo. É como se a gente, sabe, aquele caderno que você vai começar, tem aquele caderno que tem 3 folhas usadas, mas aquelas 3 folhas não tem nada lá que te interesse, você quer começar a escrever ou fazer um trabalho novo. O que é a primeira coisa que você faz? Você arranca aquelas folhas velhas, rasga e joga fora, e ficam só aquelas folhas em branco, limpas, onde você pode colocar uma coisa nova. Para a coisa dar certo, você tem que fazer isso com a tua vida. Você tem que esquecer essas coisas todas, essa reviradinha de olhinho, de que, o problema é a cervejinha. Que cervejinha feliz, não compra. Não, se não tiver cerveja em casa, você não gosta de cerveja? Gosto. Você bebe cerveja? Muito, muito de vez em quando. Bebia muito mais. O que acontecia? Eu estava 5, 6, 7 quilos acima do peso que eu estou hoje. Eu fiz uma opção. Você não bebe? Eu bebo um vinho. Tomo um gin tônico de vez em quando eu saio. Agora eu não saio. Então, eu emagreci. E eu não tenho em casa, porque não pode. Minha casa não entra doce. Seguramente não tem farinha no armário da minha cozinha. Seguramente não tem, porque eu não compro. Só se, enfim, alguém comprou ou alguma funcionária botou lá, não sei. Também não tem mais funcionária agora. Então, as coisas estão muito mais sob controle, né, gente? Faz um empadão. Não vou fazer um empadão, vou fazer uma outra coisa, vou fazer uma quiche, e vou fazer
aquela massinha para segurar somente com uma farinha de linhaça, misturar com quinoa, só para dar uma coxinha lá embaixo para segurar. E depois vou colocar ovos batidos com queijo e com creme de leite e aquilo vai ficar uma delícia, né? Refogar muita cebola na manteiga, com muita manteiga. O meu amigo JP fez essa receita outro dia. Você simplesmente coloca 2 ou 3 cebolas cortadas com um tablete de manteiga, tampa aquilo, fogo baixo e deixa aquilo cozinhar na manteiga. Essa cebola, só um pouquinho de sal, pimenta e noz moscada. Aí depois você bate num bowl, bate gema de ovos, ovos inteiros, creme de leite, muito queijo ralado. E bota isso, faz uma basezinha de qualquer farinha dessas de amêndoas ou de coco, e bota isso com aquela cebola, fica uma coisa maravilhosa. É tudo uma questão de, não sei cozinhar, aprende. Não consigo, claro que consegue. Claro que consegue, você consegue não fazer. Não é que consigo fazer, você consegue não fazer, você consegue não ir no mercado para comprar biscoito, você consegue não acionar o iFood para trazer uma pizza, você consegue não pedir uma cerveja, você consegue não pedir uma sobremesa, você consegue não ter bolo dentro de casa, você consegue não comprar biscoito. Então começar pelo que você não deve fazer. O resto vai começar a vir. Né? E sobretudo, entende que a natureza não vai negociar com você. Você pode contar a história que quiser. A natureza não vai aceitar, não vai topar essa parada. Não vai. Então você vai continuar em faixa de risco para um monte de doenças, você vai continuar em faixa de risco para a tua imunidade não ser boa. E estamos com uma doença que a gente não conhece bem. A única coisa que nós temos são evidências. As evidências indicam que as pessoas com resistência à insulina, com diabetes, estão tendo um prognóstico pior. Ruim para... Seguramente muita gente vai passar, enfim, com um quadro gripal mais ou menos forte. E, às vezes, pessoas que você não espera, de repente, complicam. Mas, se queremos ter chance de sair melhor, temos que fazer essa mudança agora. Porque em 15, 20 dias, você vai mudar esse prognóstico. Está falando de suco de uva integral. O suco de uva integral é outra praga, né? Me diz qual é o gosto do suco de uva integral. Doce, 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 doce. O que é muito doce porque tem muito açúcar. Né? Dieta vegana. Ana Paula está perguntando sobre dieta vegana. Eu já sei que, quando eu falo de dieta vegana, eu sei que logo verão as pedradas. E que para mim o vegetarianismo é mais uma filosofia do que... eu não sei, eu estou muito pela ancestralidade, pela maneira ancestral de se alimentar. E a proteína animal sempre fez parte até do nosso desenvolvimento como sapiens. O fato de consumir proteína animal foi o que determinou o tamanho maior do nosso cérebro. Então eu não sou muito... Eu respeito a filosofia de quem não quer consumir produto animal, mas é uma dieta que necessariamente vai precisar de suplementação. Você vai ter que suplementar proteína, você vai ter que suplementar seguramente B12 e ferro. Então, para mim, uma dieta que está sujeita a precisar de suplementação não é uma dieta completa. Né? Então, não é o tipo de dieta que eu aconselho, mas eu respeito quem quiser fazer. Mas não é uma coisa sobre a qual eu gosto nem muito de opinar, porque os sentimentos a respeito disso também são bastante acirrados, né? Então... Eu já recebi até insultos de comer o meu gato. Eu acho o seguinte a respeito do meu gato é bem gordinho, bem fofinho. Não sei se passasse fome suficiente, seguramente, né? E seguramente a pessoa que me insultava estaria brigando comigo para comer o gato também, se tivesse muita fome por aí. Mas, enfim, isso são coisas assim extremas, são coisas muito de uma questão filosófica, uma questão espiritual. Então, isso é uma coisa que eu não me meto, porque não me dou esse direito. Mas em relação a ser dieta completa para mim tem proteína animal. Né? E mais em tempos onde nós precisamos uma imunidade forte, uma imunidade a postos, nós precisamos de um consumo adequado de proteína. E proteína completa nós só encontramos no produto animal. Essa é a minha orientação. Né? Claro que eu vou respeitar qualquer tipo, né? Porque, enfim, como dizia
Era Voltaire? Não, ele falava assim, eu posso morrer pelo direito de você defender as ideias que eu acho que estão erradas, né? Pelo teu direito de defender as ideias que eu acho que estão erradas, mas não é uma coisa que eu orientaria como uma dieta saudável nesse momento, né? Então, saudade de chegar atrasada, também tenho saudade de chegar atrasada. Mas, enfim, eu acho que a coisa requer que a gente mude. Vamos começar encarando a nossa falha, o nosso defeito, o nosso pretexto. E vamos começar, antes de pensar em fazer jejum intermitente, antes de pensar em fazer dieta low carb, vamos começar a fazer um jejum de dopamina, vamos resistir o primeiro impulso. Diz que a filha não come nenhum tipo de carne, dá muito ovo, dá peixinho, lacticínios, queijos, proteína de origem animal, né? Então vamos resistir àquele primeiro impulso, e vamos resistir o segundo, e cada vez que o impulso vier, ele vai vir mais leve. E em 20, 25 dias você já desceu 3 degraus desse patamar de risco que você está lá em cima. Você começa a descer um degrau todos os dias quando você faz a coisa certa e de repente você mudou o estilo de vida. E talvez agora que você está confinado e que a nossa vida social realmente vai sofrer um abalo, porque a gente não vai poder, não acredito que a gente possa daqui a um mês sentar no barzinho lotado e ficar lá como fazíamos 3 meses atrás, até altas horas, lá no meio da rua. Eu acho que isso ainda vai levar um tempo para normalizar. Então, por que não a dieta Whole Foods? De comidas integrais ou comida de verdade, é o que eu mais preconizo, né? Com comida de verdade não tem como errar. Se você só come comida de verdade, você não erra. Acontece que, se você está muito acima do peso, se você está diabético, talvez a gente tenha que recortar um pouco mais os carboidratos, tipo as raízes, né, o aipim, a batata doce, algumas frutas. Mas quando você está bem, quando o teu corpo está bem, você está num peso legal, quando você está se exercitando, quando você está trabalhando o teu corpo da maneira para a qual ele foi desenhado, se você come somente comida de verdade, comida real, comidas integrais, não no sentido de grãos integral, mas no sentido de comida do jeito que vem da natureza, você não tem como errar, né? Vai ser um pouco mais ou um pouco menos, né? Vegana, juntas para. Então, o que eu digo, o veganismo é muito uma maneira de ver a vida. Eu entendo muito mais assim do que propriamente uma dieta. Dieta, claro, dieta é o contexto que nós comemos todos os dias. Então, você pode chamar de dieta vegana, mas eu entendo muito mais como uma coisa, como uma motivação muito mais espiritual enfim, ou emocional do que propriamente nutricional. Mas isso, claro que é a minha opinião, né? E pode não ter importância nenhuma. Mas, enfim, eu queria um pouquinho chamar a atenção para isso para vocês não desvirarem aquele pretexto que servia até 2 meses atrás, agora vira ele pelo avesso, como se fosse uma meia, e agora o problema é a ansiedade, e agora o problema é o excesso de tempo, e agora o problema é que você vê os teus filhos o tempo todo, e você não tinha tempo para os filhos. Então, vamos primeiro jogar esses pretextos no lixo e depois tentar o jejum de dopamina. Não deixa que essa vontade de fazer a coisa te vença. Resiste um pouquinho. Ela vai, ela volta, mas cada vez volta mais enfraquecida, porque cada vez esse estímulo de dopamina vai diminuir, né, gente? Quando pegar o ritmo e conseguir a low carb, pois é, se errar depois do dia recomeça, porque o que faz errado, mas faz. Faz errado, mas faz, porque você vai aprendendo com os erros. Porque daqui a pouco você vai comer um pão, você vai comer coisa, e aquilo já não te cai bem. Já não te cai bem. Pouquíssimas vezes eu como pão, mas na primeira mordida eu já sei que vou pagar os pecados, que vai me dar azia, que vai me deixar estufada. O corpo se acostuma muito a coisa boa também, né? Da mesma maneira que sobrevive na coisa ruim, quando você se acostuma, quando você respeita teu corpo, quando você trata ele bem, quando você se acostuma a comer bem, na hora que você sai dos eixos, ele te dá um tranco, normalmente, né? Porque tem pessoas que perdem peso e ficam com aspecto de doente. Depende, né? Depende de como está fazendo. Se simplesmente faz restrição calórica, para de comer. Se a pessoa estava muito acima do peso e perde peso muito rápido,
pode ficar com uma certa flacidez que depois recupera, né? Depende, essa pessoa já podia ter deficiência, porque às vezes o sobrepeso e a alimentação é inadequada leva a má absorção de nutrientes também. A pessoa está mal nutrida já de base porque só comia pão. Então, quando restringe a caloria, perde aquela gordurinha, aquele vício que a gordura dá, fica chorreado, fica murcho. Então, tem muitas causas, né? Se você faz uma alimentação bem feita, jamais vai ficar com cara de doente, né? Cetogênica. Cetogênica, exatamente, cetogênica não quer dizer somente comer gordura, né? Eu gosto da cetogênica. A nossa evolução como espécie foi feita em cetose, né? Porque nós comíamos, os nossos ancestrais comiam muita, quando tinha carne, somente comiam carne. Ninguém ia lá preparar a batata frita, o arroz, o feijão e 3 tipos de vegetais diferentes. Quando havia carne, e quando havia fruta, e quando havia outra coisa, você comia outra coisa. Então, nossa evolução foi feita basicamente em cetose. Nós funcionamos muito bem em cetose, né? Mas comer em cetose, eu sempre insisto que a base de qualquer dieta low carb cetogênica tem que ser a comida de verdade. Então, se você quer fazer uma cetogênica, você põe um bom bife, 2 ovos no prato, você põe, sei lá, uns aspargos, um quiabo lá feito no forno, um vegetal verde, né? Uma salada de abacate e tomate, e você está fazendo cetogênica, né? Não é comer. Outro dia uma paciente me falou que botava 3 colheres de sopa de creme de leite no café. Claro, creme de leite não é carboidrato, mas é uma quantidade de caloria enorme, né? 3 colheres de sopa, é muito. Se você quer colocar creme de leite no café, é uma colherzinha, 2 colheres. Não é. E outra coisa, cetose. A cetose, os corpos cetônicos, a formação de corpos cetônicos, é muito. A gente tem que saber de onde vem esses corpos cetônicos que a gente está formando, porque a gente tem que fazer corpo cetônico para a dieta cetogênica ser eficaz. Os corpos cetônicos se formam quando nós queimamos gordura, não comemos carboidrato, o corpo começa a lançar a mão da gordura armazenada, né? Aqueles triglicerídeos que estavam armazenados vão se quebrando e vão liberando glicerol, glicose, né? E os triglicerídeos no sangue. Então, isso faz formar corpos cetônicos, acetona, beta-hidroxibutirato e acetato, né? Então, esses corpos cetônicos que se formam a partir da gordura corporal que você está queimando, eles são ótimos. Não adianta você ficar com aquele medidor de cetonas, que vai sair um monte de cetona, porque você está comendo um balde de creme de leite. Porque se você come uma quantidade de gordura exógena também muito grande, essas cetonas não vão vir da tua gordura corporal, você não vai estar queimando, né? Outro dia podemos falar melhor da cetose, porque é um processo bem interessante, mas bioquimicamente tem que entender um pouquinho como é que funciona. E hoje, meu tempo está acabando, daqui a pouco me aparece aqui que eu tenho que cortar o papo e tem que... Porque eles se avisam com, tipo, 20 segundos, acabou e você tem que sair correndo, né? Então, eu vou encerrar por aqui, mas o recadinho que eu queria deixar hoje é que antes de começar qualquer jejum, antes de começar qualquer dieta, primeiro, jejum de pretextos. Esquece os pretextos que só servem para você e ninguém mais se interessa. Ninguém, juro, ninguém, não interessa. Né? Porque você começa a ouvir aquela larinha e fala, lá vem. Qualquer um faz isso. Pois é. Então, nem aí. Então, só servem para você. Segundo, jejum de dopamina. Não cede ao primeiro impulso de querer muito alguma coisa, porque isso daí passa. Daí passa. Então, deixa passar o primeiro, deixa passar o segundo, bebe um bom copo d'água, bochecha alguma coisa, um Listerine, alguma coisa para esquecer um pouco, vai dar uma volta, dá 3 voltas correndo no quarteirão. Quando voltar o impulso, esperar um pouquinho que passa, porque essa necessidade de dopamina vai diminuindo gradativamente. E aí vai ficar muito mais fácil você implementar as mudanças. E não pôs a porcaria dentro de casa. Se não tiver, você não come. Simples, né? Então, não vem dizendo, ai meu Deus, ô vida, que nem aquele... Era um leão, uma hiena, não sei, né? Ô vida. E você está indo para o mercado, pouco tempo que você tem para sair, né? Para sair no mercado, de comprar comida, é verdade, comprar um monte de porcaria e enche a tua geladeira disso, né? Sorvete e essas coisas. Um dia de cada vez, exatamente, gente. Então, vou encerrar por hoje. Perguntas, sugestões, deixem no direct, no feed, tá? E ficamos por aqui. Amanhã volto. Gente, comportem-se, por favor, fiquem bem, cuidem-se, tá? Beijo grande, boa noite.